Olá, vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Dorival Júnior após o duelo com o Internacional no estádio do Beira-Rio. Dorival, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Queria que você, claro, fizesse uma análise do jogo, mas um jogo onde para o São Paulo ele tinha um contexto muito diferente, né? O São Paulo tem uma decisão daqui a poucos dias, num campo molhado, uma chuva que não deu trégua, já tendo o risco, né, de cansar jogadores, até de machucar num gramado como esse. Como é que você administrou toda essa questão de não poder desfocar do Campeonato Brasileiro, porque o time agora não vence a 7 jogos, mas tendo esse cuidado num jogo como esse, de colocar o que você tinha de melhor, mas também cuidar para não perder para um jogo tão importante? Bom, primeiro que seria fundamental a equipe estar em campo. Nós não imaginávamos e não esperávamos naturalmente que teríamos, né, um campo tão encharcado como acabou acontecendo, e o Beira-Rio é um dos melhores gramados que nós temos no país, inclusive em momento nenhum a bola deixou de correr com normalidade. Apenas é natural, o campo bem pesado para a circunstância e principalmente para uma decisão como a que teremos domingo. O resultado em si não tem nada a ver com aquilo que eu vou colocar, que é muito difícil você virar uma chave em que você tenha um jogo tão importante e decisivo, marcante na história do clube e de todos nós, e temos que fazer um jogo nesse intervalo, que era e que foi muito importante. Estamos em campo. Todas as alterações que eu fiz não foram alterações táticas, quero deixar isso também bem claro, foram alterações no sentido de tentar resguardar alguns jogadores, mas que seria importante que eles estivessem por determinado período. Nós tivemos 15 minutos iniciais e os 15 minutos do segundo tempo abaixo das nossas condições e não fomos penalizados na primeira, mas sim na segunda, onde o Inter, por merecimento, virou um resultado que nos era favorável e que, de repente, com um pouco mais de administração, um pouco mais de organização, talvez nós tivéssemos tido uma sorte melhor. Tudo bem, Dorival? Boa noite. Pedro Oliveira, da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Quero perguntar para você, é óbvio que não tem como a gente não falar da final de domingo. Por mais que o São Paulo tenha jogado hoje contra o Inter, é imprescindível a gente falar da final de domingo. O Flamengo também perdeu. O Flamengo perdeu até por uma derrota mais acachapante, por uma derrota de 3-0 para o Atlético Paranaense. Só que o São Paulo não vence as 7 partidas no Campeonato Brasileiro. A única vitória nesse meio tempo foi na Sul-Americana, para ele deu que foi eliminado. Como é que chega o São Paulo para esse jogo? São 7 partidas sem vencer no Brasileirão. Como é que chega o ânimo do São Paulo depois de um tempo de trabalho, onde o São Paulo teve para trabalhar, e mesmo assim perdeu para o Inter aqui em Porto Alegre? Você se chega preocupado para esse jogo contra o Flamengo na final? Não, preocupado pelo resultado de hoje, mas não preocupado pela sequência. Não preocupado pelos 6, 7 jogos que nós tivemos anteriormente. Até porque foram jogos dentro de competições onde nós estávamos decidindo toda semana. Seria impossível nós cobrarmos alguma coisa além daquilo que foi alcançado. Sendo que dessas derrotas nós tivemos vários jogos em que nós prevalecemos sobre os nossos adversários. Os resultados não aconteceram por N fatos, mas não foram jogos ruins, horríveis. Foram jogos equilibrados, jogos onde a equipe esteve organizada. Teremos uma decisão no domingo com o Flamengo, que talvez também não tenha sido feliz no dia de hoje, mas não quer dizer nada. O jogo do domingo é um outro momento, uma outra característica. Eu tenho certeza que tanto os jogadores do São Paulo quanto do Flamengo estão esperando como ninguém por esse momento. Teremos aí 2 grandes jogos, 2 grandes equipes do futebol brasileiro e, sinceramente, o passado para mim em relação a esse pequeno histórico não tem problema nenhum para o jogo dessa semana. O que nós teremos é que estar muito focados, muito determinados e prontos para 2 jogos importantíssimos na história do clube e de cada um de nós que aqui estamos. Bom, é inevitável a gente seguir falando da final, né, Dorival? E mesmo que
os dois finalistas cheguem nessa decisão sem ter vencido, tem um elemento aí que é importante, que é a sua figura. Você passou pelo Flamengo recentemente, vários dos jogadores com quem você trabalhou e teve êxito recentemente ainda estão lá. O fato de você ter trabalhado e conhecer eles, mesmo que o trabalho tenha sido num curto período e tenha tido resultados, o fato de você conhecer eles pode ajudar a montar uma estratégia para essa decisão e pode, inclusive, ser um adicional para conseguir isolar esse momento no Campeonato Brasileiro e também pensar na final de uma maneira diferente, conhecer eles? Não, olha, eu sou muito sincero com você. Eu acho que é natural que tenhamos um conhecimento da equipe, dos jogadores e das muitas qualidades que a equipe do Flamengo apresenta, possui jogadores de excelente nível. Mas não vejo como um fator decisivo, não vejo como um fator que desequilibre, não vejo como um fator que de repente possa influenciar de uma maneira ou outra. O que eu acho é que nós teremos dois grandes espetáculos. As equipes estavam se preparando ao longo de todo esse período e, queira ou não, fica muito difícil você virar uma chave. Não é assim que funciona. Não há como você fugir a esse contexto de estar focado em uma decisão daqui a 3 dias e meio. Então, eu acredito que fizemos o nosso melhor hoje aqui. Dentro de um contexto poderia ter sido bem superior, eu reconheço, mas conhecendo muito bem todo o ambiente e todo o movimento em torno dessas duas partidas finais, é natural que eu tenha que entender tudo aquilo que aconteceu, que se passou com a nossa equipe, assim como também com o nosso adversário lá fora. Dorival, se o senhor pudesse falar um pouco do jogo de hoje, né? Porque os seus atletas, eles acabaram comentando que foi um jogo difícil, onde parece que o Internacional, o Kudê, estudou muito bem os seus movimentos, conseguiu anular as suas jogadas, tirando o São Paulo da zona de conforto, tendo um segundo tempo, depois até das suas substituições, que a gente compreende, né? Tem uma final, o senhor tem, vamos dizer assim, para o senhor também acredito que seja difícil virar a chave, porque tem que pensar no Brasileirão, mas também tem que pensar na final, e o Inter também está numa situação parecida, que só ganhava na Libertadores, tinha um hiato bastante significativo no Brasileirão. Se o senhor pudesse detalhar um pouco mais como é que é para o técnico também fazer essa troca de chave. A gente sempre fala dos jogadores, mas acredito que não seja fácil sentar na cadeira do técnico para fazer essas alterações e preservações. É porque até os momentos em que nós tínhamos um respiro entre uma competição e outra, o São Paulo estava totalmente focado no Campeonato Brasileiro e fazendo uma campanha muito regular. Quando nós começamos a decidir, e toda semana vinha acontecendo, porque nós estávamos na Sul-Americana, na Copa do Brasil, com jogos importantíssimos, com adversários complicadíssimos, e saíamos de um jogo como esse e, de repente, 2 dias e meio depois, nós estávamos em campo. Não conseguimos um resultado. Então, foram se somando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto, e, de repente, se acumula-se. Por isso que eu tô assim, tentando entender tudo o que vem acontecendo. É natural que cobrando uma melhora a todo momento, intensificando trabalhos, nos dedicando muito. O Inter fez, sim, alguns movimentos interessantes. Nós também tivemos boas oportunidades dentro da partida, assim como o próprio Inter as teve. Eu acho que foi um bom jogo, um jogo de um bom nível, mesmo com o campo muito pesado, não houve deslealdade de lado nenhum, um jogo jogado, com o equilíbrio das duas equipes. O Inter foi melhor, teve merecimentos, e para um treinador é muito mais difícil uma virada de chave, porque ela inexiste, não tem como você fazê-lo, a realidade é essa. Todos nós estamos pensando e muito nesses 2 jogos finais. Eu tenho certeza que tanto desse lado quanto do lado de lá, São Paulo também da mesma forma, os jogadores, a torcida, todos querem que chegue o quanto antes esse momento e que sejam aí 2 grandes espetáculos. Pois é, e até em cima disso, né, Dorival, que essa dificuldade da virada de chave, imagino que, claro, é outra situação, como você falou, o jogo contra o Flamengo,
mas também disse que era importante ter os jogadores em campo, porque é o último momento para você fazer um ajuste no seu time, né? Mais ter